Bom, boa noite. Eu queria agradecer a vocês todos, né, pelo trabalho de acompanhamento, esse trabalho tão importante de comunicação. Bom, hoje o grupo de trabalho de saúde do G20 se encerrou de uma forma excelente. Contamos desde de manhã com a reunião de finanças e saúde. São duas principais ações envolvendo essa relação finanças e saúde. Uma que é uma diretriz para que débitos dos países possam ser revertidos em ações, programas de saúde, né? Não há uma regra geral, isso a ser visto a caso, mas é uma orientação importante dentro de uma visão de considerar a saúde como investimento, né? A frase que o presidente Lula tantas vezes repete está no vídeo da Organização Mundial de Saúde, né? Como vimos ontem, né? Na consciência da importância que tem a saúde para o presente e para o futuro das sociedades. Mas o ponto alto do encontro de hoje foi a aprovação de duas declarações. Normalmente, os encontros terminam com uma declaração, mas a declaração do Rio de Janeiro que nós aprovamos é a declaração de natureza geral. Nessa declaração, todas as prioridades que nós definimos como país para o G20 foram tratadas, com alguns destaques. Então, o tema da equidade aparece em todo o documento e nós aprovamos dentro da visão da Aliança contra a Fome, a Pobreza e a Desigualdade, que é a principal proposta do país para o G20, nós aprovamos uma coalizão para produção local e regional de tecnologias de saúde. Desculpa, engasgou. E equidade no acesso à saúde. Deixa eu só beber uma aguinha. Pronto. A saúde não vai falhar, né? Bem, então, essa declaração tem esse ponto forte, mas também nessa mesma declaração se reiteraram temas do cuidado com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, com o respeito às necessidades dos países. Muitas vezes há um processo de migração e de captação de recursos humanos que não respeita essa diversidade, então isso foi bastante discutido no G20, faz parte também da declaração. Como ponto, e também a transição digital, que é uma pauta que já vinha de presidências anteriores, sobretudo da presidência da Índia. Um outro destaque importante que eu gostaria de fazer, então, a transição digital, que é uma proposta que não só nós fortalecemos junto ao G20, mas também compartilhamos a experiência do Brasil, que nesse governo do presidente Lula, sob a minha gestão no Ministério da Saúde, vem expandindo a oferta não só de telesaúde, de telemedicina, com planos aprovados por nossos quase 5.600 municípios, né? Então esse é um destaque, mas também com todo um trabalho de integração de dados. Falando em dado e informação, não foi tema da declaração, mas lembrar que o G20, o primeiro encontro, tratou exatamente de uma função para a qual a imprensa é fundamental, que é o combate à desinformação e às fake news. Foi também um tema muito presente. Bom, então a declaração geral, ela seguiu as prioridades da nossa presidência: equidade e preparação para a pandemia, com o destaque saúde digital, com destaque para a coalizão para a produção local e regional
de tecnologias em saúde e equidade no acesso à saúde. A segunda declaração, ela é algo também que merece destaque, porque não é comum se fazer uma declaração especial como foi feita nesse G20. E é uma declaração sobre mudança climática e saúde e equidade e One Health, a abordagem de uma só saúde, onde também se destacou a questão da resistência antimicrobiana, que hoje é uma grande preocupação da saúde global. Com essa declaração, se colocou de uma maneira muito clara a importância que nos planos de adaptação e mitigação frente aos impactos das mudanças climáticas, que a saúde deve ser considerada como um tema central. E também propostas relacionadas a dados que são importantes para a definição de política nessa área. Coincidiu, infelizmente, com essa terrível situação na Espanha, né, o que aconteceu no dia de ontem, né, com a inundação, morte de pessoas, mais de 70 pessoas na cidade de Valência, e isso também não só sensibilizou a todos, mas são inúmeros, né, eventos, e também coincidiu com o lançamento pela revista Lancet de um número especial sobre mudanças climáticas e saúde. E nesse número, por exemplo, um dado, vou só citar esse, mostra que de 1990 para cá, houve mortes de população idosa, 167% de crescimento nesse número de mortes associado a mudanças climáticas. Isso tem a ver com questões como desidratação, problemas cardiovasculares, vários outros problemas. Destacamos também, até pela experiência do Brasil, mas que não é só do Brasil, hoje 200 países, né, tem essa marca, o impacto nas arboviroses, sobretudo na dengue, com o crescimento do número de casos. Então, eu faço esse destaque dessa declaração. E também o evento, o G20 Saúde, se deteve muito na questão da sustentabilidade financeira das políticas, além da sustentabilidade ambiental, que perpassou todo o evento, mas também a sustentabilidade financeira, com eventos voltados para um financiamento especial, captação de recursos para a Organização Mundial de Saúde, com o reforço do fundo pandêmico, o fundo de pandemias, que foi criado na gestão da Indonésia, na presidência do G20. Então, não na gestão da Indonésia, mas que tem sido uma pauta do G20 há 2 anos. Então, eu creio que essas são algumas das iniciativas muito importantes. E creio que o Brasil, como disse o ministro Mauro Vieira, reforçou o seu papel na saúde global, os seus valores, sobretudo, né? Não é só uma questão de papel, mas seus valores, demonstrando a nossa experiência com o Sistema Único de Saúde, o que podemos compartilhar de valores em prol de uma saúde global com mais equidade. Do you like to... Thank you very much, members of the media, ladies and gentlemen. I wish to express my profound gratitude to you, Your Excellency, Minister Lima, and the government of Brazil for a very successful G20 presidency and the endorsement of the Rio de Janeiro Ministerial Declaration of G20 Health Ministers and the G20 Health Ministerial Declaration on Climate Change, Health Equity, and One Health. As we conclude Brazil's G20 presidency, we reflect on our collective efforts to advance a robust agenda that prioritizes pandemic prevention, preparedness and response, digital health, and intersection of climate change and health, all anchored in the principle of equity in health. You set out an ambitious goal for health
and you have worked very hard to drive down the path of success to deliver us today's proceedings. This has been indeed a successful journey. Our observations indicate that throughout Brazil's G20 presidency, the Health Working Group emphasized the importance of coordinated global response to health emergencies and engaged in meaningful dialogue on enhancing international cooperation, improving data sharing, and ensuring equitable access to vaccines and the therapeutics for a more integrated and responsive approach to global health security. Discussions on digital health highlighted the transformative potential of technology in healthcare delivery and recognized the critical role of digital solutions in expanding access to health services, particularly remote and underserved communities. Of critical importance were the discussion that focused on urgent intersection of climate change and health as key focus area for the presidency. Your presidency addressed the profound impacts of climate change on public health, particularly for most vulnerable populations. You championed initiatives that promote sustainable health practice and integrate climate considerations into health policy and fostered collaboration among G20 countries with the aim to mitigate health risks associated with environmental changes. Your presidency sought to elevate the voices of marginalized communities in pursuit of equity and ensure that health initiatives are inclusive. You advocated for policies that address the social determinants of health, striving to create systems that leave no one behind. In ensuing solutions, we congratulate Brazil for succeeding in getting support for establishment of an alliance of regional production and innovation to bolster research, production and innovation, and ensuring that gaps are addressed for socially determined disease located countries encumbered by a forgotten disease mostly located in the global south. South Africa's G20 presidency will be traveling the same path in 2025, and we have learned a lot from your experience. We have equally set ambitious goals under South Africa's G20 presidency that will be guided by the principles of solidarity, equality, and sustainability to reduce poverty, to drive inclusive growth underpinned by a developmental state. The work of the Health Working Group's work will be underpinned by the principle of universal health coverage as we move closer to a timeline of achieving sustainable development goals and global health security. We will take forward some of the critical themes that have emerged during the Brazilian presidency, such as pandemic prevention, preparedness and response, taking into account threats brought about by climate change while ensuring resilient health systems. We will use science and innovation to inform our agenda, whilst taking into account the emerging demographic and epidemiological changes of our time. I hope that Brazil and the entire G20 family will partner with South Africa as we travel this journey in 2025. We look forward to welcoming you to the first G20 presidency in Africa, and once again thank the Brazilian people for this memorable G20. Our only fear, Minister, is whether we'll be able to uphold the standard that we have demonstrated here. We are going to climb Mount Everest in trying to reach your standard, but otherwise, thank you very much. Thanks. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite.
Eu queria primeiro saber sobre essa coalizão. Já tem um número de países que comprometeram a participar? Quando começa essa coalizão? O financiamento, pelo que eu entendi, vai ser voluntário, mas já tem algo sobre o financiamento? Qual os seus primeiros projetos? Eu queria um pouco mais de detalhes sobre essa coalizão. Obrigada, Raquel. A coalizão ela vai reunir todos os 20 países, membros do G20, mas a ideia é expandir essa proposta também para outros países, não é? Temos aqui nesse evento a presença do Dr. Jarbas Barbosa, diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, e estava conosco aqui o representante do Dr. Tedros Adhanom. Então, há também um compromisso de organismos, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, há um compromisso também desse trabalho com organismos internacionais. A coalizão ela vai atuar em bases voluntárias, como você mesma falou, e o financiamento ocorrerá a partir de projetos. E também é importante dizer que participaram de toda a discussão e do G20 várias iniciativas internacionais que já colocam recursos para a inovação. CEP, que é a Coalizão para a Inovação Frente a Pandemias, Gavi de vacinas, Wellcome Trust. Então, não digo que o financiamento vai sair dessa ou daquela agência, mas é só para dizer que existe, o mais importante é uma arquitetura global de apoio à iniciativa. E vai ser por projetos. A ideia é ter foco não numa doença específica, mas nas populações em situação de vulnerabilidade com foco maior, e fortalecer as capacidades locais. Então, isso envolve também processos de qualificação, de formação, de aprendizado em tecnologia, e já existem bases institucionais para isso. No Brasil mesmo, nós temos instituições na área de vacina, como a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, universidades, também o setor privado que avançou em muitas áreas na saúde, dentro da nossa missão 2, da política industrial. Então, o importante dessa proposta é como fazer uma gestão organizada disso, para que o mundo não viva aquilo que vimos durante a pandemia. 10% dos países, em junho de 2021, eram os únicos que tinham conseguido iniciar a vacinação para a Covid. Então, isso que é um dos aspectos que a gente quer garantir, essas capacidades locais. Um destaque é dado para a dengue, porque hoje é visto como uma ameaça global, mas não há exclusividade de uma doença. A visão é de que haverá um conselho para a governança dos países do G20, naturalmente, e haverá uma secretaria executiva que será realizada pelo Ministério da Saúde do Brasil, para poder dar continuidade a essas ações, para dar uma organização a elas. Não, a gente já definiu o mais importante, que é a coalizão, e também os responsáveis, os papéis. Os projetos, aí vai se fazer uma chamada para isso, linhas prioritárias, não é? E aí vamos trabalhando dessa forma, e aí vamos divulgando a cada projeto aprovado, Mas é uma arquitetura para ficar, não é uma coisa desse momento, entendeu? É uma coisa para ficar, uma coalizão para que as capacidades existentes nos países desenvolvidos e também nos países em desenvolvimento. A África do Sul, por exemplo, ela é um hub de vacina de mRNA da Organização Mundial da Saúde. Foi responsável por muitos estudos clínicos. Então, nos chamados países em desenvolvimento, há muitas capacidades. A ideia é reunirmos essas capacidades, fomentá-las a partir de um plano de ação que, a partir da aprovação da proposta, vai ser elaborado. Então, assim que tivermos o plano de ação, estaremos já aí divulgando e nesse diálogo com vocês. Mas não é fácil estabelecer uma coalizão dessa, é um grande salto para um trabalho cooperativo nessa área. Ministro, então, para a gente encerrar, qual é a mensagem
mensagem que fica com o encerramento do G20 Brasil, passando o bastão agora para G20 África do Sul a partir de 2025, uma palavra final dos dois ministros para a gente encerrar. We would like to hear concluding remarks from all. Quer falar primeiro? Would you like to speak first? Would you like to speak first? Bom, acho que a principal mensagem é ter na saúde um fator promotor de equidade, garantir o acesso aos benefícios da tecnologia, da ciência de uma maneira ampla, olhando também os grupos mais vulneráveis, superar as barreiras causadas por determinantes sociais da saúde, né, um tema muito presente nesse evento. Então, a mensagem da saúde é equidade, trabalho cooperativo, ter a saúde como um fator importantíssimo para o trabalho da diplomacia global, vendo na saúde, né, uma ponte para os melhores valores de democracia, de equidade. E essa mensagem será ampliada, né, para além do setor saúde, que não pode trabalhar sozinho, é outra conclusão desse G20, com a reunião dos chefes de Estado que se realizará daqui a 2 semanas no Rio de Janeiro. E que não vamos esquecer que as prioridades são exatamente redução das desigualdades, com a proposta da Aliança contra a Fome, a Pobreza e a Desigualdade, mudança climática, então bem no centro daquilo que nós discutimos aqui, e também uma transformação na governança global. Então, a saúde estará como parte integrante desse esforço global que o Brasil lidera esse ano no G20. E agradecer muito ao ministro da Saúde, Aaron Motsoaledi, que vai dar continuidade a esse trabalho, e a todos os ministros, ministras, representantes dos países que estiveram conosco, assim como as organizações internacionais. Uma última palavra, tivemos uma forte participação também do C20, que é a participação da sociedade civil, e haverá um encontro que é o G20 Social, que eu acho que o encerramento ocorrerá no dia 14 de novembro, antes da cúpula dos chefes de Estado. Então, a saúde está totalmente alinhada com essa visão do Brasil de ter um G20 forte e um G20 voltado para a redução das desigualdades. Yeah, thank you very much. I'm sure you might be aware that this is going to be the first time in the history of G20 for it to come to the African continent, because South Africa is the only member of G20 in Africa. Well, apart from the fact that the African Union has also joined. So we regard ourselves as representing the whole continent by hosting the G20. And as you said, one of our underpinning principles will be universal health coverage. But Minister, we won't destroy the programs we have started. We'll try our best with your support to continue with them, because they are very important for all of us. Thank you.